costumo brincar com os colegas de UFMA, né, do curso de Direito, que eu e a professora Aline fomos os dois únicos que enveredamos para a área da docência, né? Então, vocês sabem que nós temos aí, existe um leque bem grande de opções no mundo jurídico, né? Então, em paralelo a outras atividades, a professora Aline, a própria advocacia, eu mesmo atuando como servidor público, mas a docência, ela sempre esteve presente aí nas nossas vidas, tá? Então, eu queria agradecer de antemão ao convite, eu fiquei muito lisonjeado, porque é muito bom, sobretudo, a gente compartilhar um pouco das nossas experiências. E eu trabalho com mediação, e trabalho com a questão dos meios adequados de solução de conflitos, a gente trabalha muitas questões que são, que buscam trazer a própria questão da humanização, ou a questão da empatia, né, e essa questão de sempre estar se doando, né, ao passo em que a gente trabalha vários conceitos inclusive sobre empatia, sobre essa questão do ser humano. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, ser útil, né, e passar um pouco da nossa experiência, isso nos lisonjeia muito, né? Eu fico muito lisonjeado e muito feliz. Estou verificando também que tem uma outra amiga aqui, que é a professora Viviane também, né? Nós também já nos conhecemos de uma larga, né, já de algum tempo também, uma excelente professora, e eu vim aqui falar um pouco da minha experiência. Como no campo da mediação, a gente fala muito um clima um pouco mais informal, apesar de eu estar trajado aqui com um terno, mas eu quero mesmo deixar algo bem formal, tá? Apesar também dentro do meio acadêmico, a gente sempre está com alguns formalismos, mas é muito importante que a gente possa trazer esse clima de descontração, tá? Então, eu me coloco à disposição para os colegas, para qualquer dúvida que vocês tenham em relação às questões que vão ser tratadas aqui, a própria questão do mestrado, né, da minha trajetória enquanto acadêmico do PPGD, tá? E também da minha trajetória aí no mundo da mediação e da conciliação dos meios adequados de solução de conflitos, tá? Então, quando a professora Aline ela me convidou, ela pediu que eu falasse um pouco desde a escolha do meu objeto, desde a minha trajetória, né? Mas é importante que a gente possa dizer o seguinte, que para que a gente possa falar acerca de uma temática, a gente tem que a gente tem que ter uma certa familiaridade, deixa só, uma familiaridade com aquele tema, né? Então, como foi que eu cheguei? Qual foi a minha trajetória para que eu pudesse chegar a estudar essa temática e hoje estar tão envolvido com essa temática? Então, hoje eu sou servidor público e os meios adequados de solução de conflitos, ele se configura como uma política judiciária de tratamento, né, adequado de conflitos. Então, existe um leque gigantesco de opções, de elementos que fazem parte dessa política pública, né? Então, eu, de alguma forma, enquanto servidor, hoje, lotado no primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos, eu venho desenvolvendo um trabalho, né, dentro da política judiciária, dentro do Tribunal de Justiça, né? Então, eu jamais pensei que eu poderia vir a trabalhar com essa temática, até porque, na nossa época, a questão dos meios adequados de solução de conflitos era algo muito incipiente, que, na verdade, a gente só escutava de forma muito en passant, e a gente via lá como uma parte de um elemento heterocompositivo, no caso, na própria disciplina de processo civil, tá? Então, a gente não tinha nenhuma familiaridade com essa temática. Então, eu sou servidor do Tribunal de Justiça desde o ano de 2010, tá? Então, já estou lá há alguns anos e passei por alguns setores, né? E no ano de 2013, eu fui convidado, né, para integrar, né, estavam havendo algumas modificações no tribunal, inclusive em relação à implantação dessa sistemática, né, do chamado Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, e eu fui convidado com um certo temor, porque vocês sabem que tudo que é novo, né, causa um certo temor, e aí também existe aquela questão, às vezes, do servidor ele ter
não, eu não vou sair desse local porque isso, de alguma forma, é o novo, eu não quero ir para um outro local de trabalho, mas eu aceitei o desafio, inclusive porque, à época, eles estavam precisando de professores, e eu tenho uma trajetória já dentro da docência, eu tenho outras formações além do direito, eu sou historiador, fui professor, tá, de história durante algum tempo, de escolas privadas, da rede pública do Estado, também enveredei aí para fazer também um outro estudo na área do turismo, né? Então eu tenho, até pensei que eu ia enveredar para a área do patrimônio, que era algo que eu gostava muito, né? Inclusive, os meus objetos de estudo na graduação, eles levavam tudo a crer que eu iria estudar a questão do patrimônio, porque eu estudei o sítio do físico, né, como local de memória, e no direito todo mundo apostava que eu ia trabalhar com a questão do patrimônio, que era algo que eu gostava muito, né. Mas, então, eu fui trabalhar nesse setor, a gente ainda estava na gestação, né, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, e eles precisavam de instrutores, de professores, que pudessem ali compor uma equipe, formação de futuros instrutores de mediação. E aí eu acabei trabalhar nesse setor, e posso dizer que, assim como, óbvio, o desembargador que está à frente hoje do núcleo, o doutor Alexandre também, que é o juiz coordenador, eu fui um dos primeiros instrutores de formação de mediação e conciliação aqui no Estado. Então, eu, de alguma forma, estou desde desse período da formação ali, né, do núcleo. Então, a gente já passou por todas as fases, desde a fase ainda pré-legislação, a gente sabe que o Código de Processo Civil é agora de 2015, a lei de mediação. Antes, havia apenas a Resolução 125 de 2010, que dava base para o nosso trabalho, e eu acabei indo para trabalhar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E vocês sabem que, enquanto docente, eu sempre dentro da área da educação, a gente sabe que existe uma necessidade de a gente sempre estar confluindo e, de alguma forma, enriquecendo o nosso currículo, né? O mestrado, ele vem a coroar um trabalho que já vem sendo desenvolvido durante algum tempo, né? E é até algo que eu vou falar para vocês, o que é que mudou, né, na minha atuação enquanto servidor, enquanto professor após o mestrado. Né? Eu sou um entusiasta, só tenho pontos positivos a falar das transformações que o mestrado ele pôde trazer na minha trajetória, né? Inclusive dentro do meu próprio desenvolvimento enquanto mediador. Inclusive, essa hoje é uma das questões que a gente tenta fazer enquanto mediador de conflitos. A gente tenta, inclusive, fazer uma profissionalização da atividade, né? Óbvio que a gente sabe que já existe o mediador judicial, né? Inclusive, eu atuo como mediador judicial, mas dentro da área da esfera privada, a gente observa uma luta muito grande dos colegas dentro da perspectiva de tentativa de profissionalização da própria atividade. E para que você possa, inclusive, se transformar nesse profissional, há uma necessidade que você possa enriquecer o seu currículo, tá? Então, o mestrado é uma dessas formas que a gente tem, inclusive, de estar subsidiando e formando, fazendo com que o currículo ele possa vir, né, inclusive na atuação enquanto mediador, próprio mediador privado, as empresas, as pessoas, elas vão te procurar. A primeira coisa que elas procuram é justamente o teu currículo. Então, a partir do momento que você tem, né, um mestrado, um doutorado, isso já vai, de alguma forma, dar um fundamento para que você possa estar ali desenvolvendo a atividade, seja ela na esfera privada ou até mesmo na esfera pública, né, quanto ao passo da possibilidade dos envolvidos do conflito de estarem procurando ali o mediador. E aí, o meu objeto de pesquisa, como foi que eu escolhi? Óbvio, eu não poderia trabalhar um outro objeto que não fosse os meios adequados. Só que, como eu disse para vocês, é um leque gigantesco. Só para que vocês possam ter uma ideia, hoje eu trabalho em várias frentes, mas ao mesmo tempo eu também tive que buscar algo que tivesse ali e que pudesse dar um resultado, inclusive
para o Tribunal de Justiça, ou seja, uma resposta para o tribunal, e também é uma outra questão que o próprio mestrado ele sempre propõe. Ele propõe que a gente possa dispor acerca de uma de suscitar uma situação que a gente possa dar uma resposta, né? Inclusive propor uma solução para algo que a gente possa vir a encontrar, né? Então é algo que eu escutei durante os 2 anos na hora. A pesquisa ela tem que de alguma forma trazer, óbvio, uma inovação, mas também ela tem que trazer a propositura, né, de uma modificação daquilo que você vai ali tentar encontrar, até mesmo para que o tribunal pudesse, quiçá, via desenvolver ali estratégias para que a gente pudesse fazer os ajustes se fossem necessários nas questões que foram encontradas na minha pesquisa, tá? Então, como eu disse para vocês, eu poderia trabalhar com a comunicação não violenta, que é algo que eu hoje trabalho muito, poderia trabalhar com algo que eu estou trabalhando hoje, que inclusive vai ser o objeto para o meu estudo de doutorado, que são as práticas colaborativas, que é justamente a atuação do advogado na mediação, e aí com uma equipe multidisciplinar, né, questão de um coach financeiro, a presença de um psicólogo, então é algo também muito inovador, que foi desenvolvido inclusive nos Estados Unidos, veio para o Brasil, hoje já está sendo bastante utilizado na área empresarial, também na área de família, tá? Poderia também trabalhar com a questão das oficinas de parentalidade, que é algo também que é hoje desenvolvido dentro do tribunal. Eu também sou instrutor, a gente trabalha com essa metodologia com os casais que estão em processo de separação. Poderia trabalhar especificamente com a conciliação, ou saber com a mediação, mas eu resolvi estudar a política pública, tá? A política pública judiciária de tratamento e saber como é que ela estava se desenvolvendo. A gente tem como marco inicial a Resolução 125 de 2010, então, se a gente for fazer um apanhado, de 2010 até 2020, o lapso temporal, e aí para um viés histórico, o lapso temporal é muito pequeno, é muito curto. Mas, ao passo, enquanto política pública, a gente tem que perceber também se já há possibilidade de verificarmos mudanças, né? 2010, que foi o ano da Resolução 125, e aí depois a gente vem ali seguindo um marco legislativo, a gente acompanha o Código do Processo Civil, né, de 2015, a Lei de Mediação, tá? Então, aí vem uma onda de compêndios normativos que vão dar subsídio para essa política pública judiciária. E por que política pública judiciária? Porque era algo que, inclusive, antes do mestrado, eu trabalhava só como política pública. E foi lá que eu fui, inclusive, aprofundar os meus estudos. Não, olha, isso aqui é uma política pública do judiciário, né? Porque, enquanto política pública de tratamento, a gente tem que verificar as formas de como ela está sendo implementada e de que forma é que essas alterações legislativas e essa política ela está possibilitando ali trazer informações ou até melhorias para a jurisdição. Então, eu escolhi o meu objeto de estudo, que era o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos, no qual eu quis fazer um estudo acerca de como essa política pública judiciária ela estava sendo implementada. Para isso, eu me utilizei de um estudo de caso, estudando o primeiro centro, né, aplicando uma série de questionários, né? E esses questionários eles foram aplicados dentro de um universo bem significativo. E aí, diferentemente do que a gente pode imaginar, não foi aplicado só para os jurisdicionados. Então, eu quis saber qual a posição dos jurisdicionados, o grau de satisfação desses jurisdicionados, quis também saber a posição, no caso, qual o olhar dos magistrados relativos à política pública judiciária, também quis saber qual a posição dos mediadores e conciliadores. Então, eu fiz um estudo
mesmo bem apurado, trazendo vários atores aí para esse universo, e aí a gente foi desenvolvendo aí um estudo que acredito, e aí um outro desafio também foi porque eu estava dentro do objeto de estudo, então eu atuava como mediador, eu já possuía um olhar, então foi algo que eu tive, um outro desafio também, e aí eu tive professoras brilhantes dentro do aspecto desse viés metodológico, que puderam me dar alguns aparatos, e também acredito que as professoras irão trabalhar com vocês, e essa possibilidade que vocês estão tendo da mentoria, ela é fantástica, porque justamente eu não tive nenhum direcionamento. Então, eu fiz quase de olhos vendados, né? Então, quando adentrei ao PPGD, foi que a gente foi fazendo os ajustes necessários e foi melhorando aquele projeto que eu, a priori, apresentei, consegui aprovação e a gente conseguiu fazer os ajustes com as professoras da disciplina de metodologia científica, para que eu pudesse, inclusive, abstrair o máximo de elementos ali dentro do meu objeto de estudo, que era justamente a política, o primeiro centro judiciário, e tentando observar qual a efetividade dessa política pública judiciária dentro do Tribunal, né, de Justiça do Estado do Maranhão, tá? Professora, se quiser fazer alguma intervenção, tá? Fica à vontade, tá? Agradeço que já fiz alguma provocação, professor. Deixa eu ler aqui para você. A professora Viviane pergunta, professor, foi fácil chegar em seu problema de pesquisa? Como foi seu processo de amadurecimento acerca do tema? Tá. O meu processo de amadurecimento, ele se deu dentro de um viés bem interessante, porque além da questão teórica, eu tinha a questão da prática, então eu estava vivenciando. Então, eu vivencio isso porque eu faço tanto mediações quanto eu faço conciliações. E aí eu fui tentando ali, e já tinha me fazia algumas indagações, mas por que é que essa política pública, ela, na teoria, ela se dá de uma forma, e quando a gente vai aplicar aqui no Maranhão, ela se dá de uma outra forma totalmente diferente, né? Então, eu comecei a comparar a literatura com a questão prática, e aí daí, inclusive, uma das questões que eu tive, assim, ter muito cuidado foi justamente, inclusive, na elaboração dos meus questionários, de como eu já tinha ali alguns problemas que eu avistava enquanto atuante ali dentro daquele cenário, eu tive que ter todo um direcionamento, inclusive metodológico, para que eu não pudesse já começar com uma pesquisa viciada, né? Porque senão eu iria fazer um questionário só com indagações e perguntas que eu já saberia as respostas. Então, esse aparato, essa atuação das professoras, elas foi muito interessante, inclusive, para que eu pudesse justamente efetivar essa parte metodológica da minha dissertação de mestrado, porque a minha dúvida era, enquanto mediador, eu verificava uma situação na literatura, inclusive no referencial teórico, fazendo as leituras, mas na prática a gente via uma outra coisa totalmente diferente, né? Então, óbvio, eu tentei ali fazer com que a construção da minha dissertação, ela pudesse, de alguma forma, trazer algumas respostas, mas não aquelas respostas que possivelmente eu já sabia quais seriam as respostas. E, professor, uma curiosidade, o senhor foi, no caso, orientando do professor Bonato, o professor Sim. convidado, não, no caso, oriundo da Itália, inclusive sua formação toda italiana, e a época que você foi orientando dele, salvo engano, ele estava aqui há pouco tempo. Como foi esse intercâmbio, literalmente, durante o teu processo de construção na pesquisa, principalmente tendo em vista que o tema era muito novo, muito mais recente do que o é hoje? Então, como foi enveredar por um caminho tão novo, sendo orientado por um professor cuja formação não era nacional? Como foi esse intercâmbio? Ótimo. Professora, excelente indagação. Inclusive,
eu até costumo dizer para os colegas que foram da minha seleção que nós tivemos assim, a grata sorte de sermos orientandos do professor Giovanni Bonato. Essa também é uma outra questão que eu acredito que os candidatos e os alunos aqui da mentoria, eles vão observar. É muito importante que a gente possa também fazer um estudo apurado, né, das linhas de pesquisa do mestrado, e para que a gente também possa se candidatar a uma linha e a um professor que tenha algo a ver com o nosso objeto de estudo. Eu até costumo dizer que é muito importante que a gente possa ir na plataforma Lattes, ver qual é o currículo, as obras, inclusive a possibilidade de verificar quais são as obras que os professores daquela pretensa linha de pesquisa, aquele professor que eu estou ali optando como o meu futuro orientador, né? Verificar o que ele, qual é a linha, o que ele estuda, quais as obras, se tiver a possibilidade até de estudar, de verificar os textos, verificar os artigos dele. E o professor Bonato, ele é um professor estrangeiro, e essa é uma das outras possibilidades que o mestrado da UFMA ele nos possibilita, que é o intercâmbio de professores visitantes. E o professor Bonato, ele tem um currículo assim vastíssimo, atuando muito na área da arbitragem, né? E ele foi orientando, né, na época de meios adequados de solução de conflitos, né? E também muito conhecedor, ele inclusive parecerista, renomado em São Paulo. Ele foi discípulo da professora Ada, da professora, não é a professora, foi a professora Ada, não, a professora Ada, Ada Pellegrini? A Ada. E também essa possibilidade que ele tinha uma vasta experiência na área da arbitragem, então nos propiciou também algo que foi fantástico, foi o estudo comparado, né? Inclusive trazendo assim, ele sempre suscitava que a gente tivesse algumas leituras, né? E ele até algo que aconteceu com os orientandos, ele sempre perguntava, mas por que vocês aqui, né, na região Nordeste, sempre gostam de determinados doutrinadores, de algumas leituras? E ele sempre suscitava que a gente fizesse um intercâmbio, inclusive, com uma literatura estrangeira, né? Então, eu tive um aporte considerável de professores de uma escola, da escola italiana, né? E, assim, acredito que foi uma oportunidade única. Hoje ele já não se encontra mais presente no programa, mas, assim, ficou a amizade e, sobretudo, a possibilidade de ter esse intercâmbio com o professor Giovanni Bonato, né? Essa é uma outra possibilidade também que vocês terão, né, de ter experiência com professores estrangeiros e que trazem uma visão muito diferenciada. O professor Giovanni Bonato, para que vocês possam ter uma ideia, ele atua em arbitragens. Hoje tenho notícias de que ele já se encontra atuando, inclusive atuando como professor a visitante também da USP, né, e é professor, parecerista, árbitro, e essa experiência dele foi muito importante. E para vocês, no futuro, aos que desejam se candidatar às linhas de pesquisa, é importante que vocês possam se coadunar ao objeto de pesquisa dos pretensos professores que serão orientadores de vocês, né? Até algo que, à época, a gente não teve essa possibilidade de fazer mais, mas se houver a possibilidade até de fazer leitura de alguns artigos e fazer suscitar ou de alguma forma até fazer a citação de obras, artigos desses professores no projeto de pesquisa. Isso conta como ponto positivo, né, na formação e ali na construção do projeto de vocês, tá? Professor, na sua época, salvo engano, já era necessário indicar o orientador, não? No início? Logo na inscrição? Sim, professora Aline, já à época, já era possível fazer a indicação do orientador, né? Então, eu não sei se agora nessas últimas seleções, que eu não acompanhei, mas você ainda continua apontando o orientador, né? Exatamente.
Isso, exatamente. Até o último edital, a exigência era justamente a orientação já na inscrição, a Entendi. indicação. Na minha época a gente já indicava o orientador, e aí o professor, de acordo com a linha, ele tem um quantitativo de vagas, né, e aí o professor, à época, tinha 3 vagas, que é o professor Bonato, né, e aí nós nos candidatamos e eu consegui a aprovação ali nessa linha de pesquisa de meios adequados. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pelos meios adequados de solução de conflitos, né, então, assim, conseguir, de alguma forma, aprofundar, e isso é uma outra questão que o mestrado me trouxe, foi fazer aprofundamento de leituras. Até porque, na minha formação inicial, enquanto instrutor de mediação, ali capacitado pelo CNJ, não que as leituras elas não fossem leituras interessantes, mas elas eram leituras que às vezes não eram tão profundas, estavam mais dentro de um aspecto técnico. E o mestrado ele me proporcionou isso, o aprofundamento das leituras em termos da literatura, dos meios adequados de solução de conflitos, inclusive tendo esse intercâmbio aí com essa literatura estrangeira, o professor ele utilizava muito também. Ele transita muito bem entre a escola paulista, a escola baiana de direito, então eu tive também ali o Mancuso, tive vários doutrinadores que fizeram parte do meu trabalho e que são oriundos da sugestão do meu orientador. Professor Washington, a gente tem, acho que, mais uma indagação aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A professora Viviane, ela tem uma indagação acerca do lapso temporal da sua pesquisa, porque pela sua fala, parece que houve a necessidade de fazer um recorte, já que não seria possível estudar durante todo o tempo em que você exerceu a sua atuação nessa área no TJ, que foi seu objeto. Como foi essa decisão? Professora, excelente pergunta também, porque era uma outra coisa que me instigava muito, essa questão do recorte, né? E aí, primeiro o recorte do tema, né? Então eu tive que fazer um recorte apurado, inclusive para que vocês possam ter uma ideia, o tema da minha dissertação foi a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse, um estudo de casos sobre a mediação e a conciliação no primeiro centro judiciário de solução de conflitos do Fórum Desembargador Sarney Costa. Então, quando eu comecei, eu queria estudar política pública no estado do Maranhão todo. Então, a primeira coisa que eles me chamaram e disseram, não, opa, como política pública judiciária, se você for fazer o estudo no estado todo, você vai ter que ter aí, vai ter que ter um trabalho mais apurado, e talvez isso fique mais para um doutorado, ou eventualmente você também não tem tanto tempo para fazer isso, e o recorte ele é necessário. Então, não vamos esquecer esse negócio de fazer o estudo da política judiciária no estado todo. Vamos tomar como objeto o primeiro centro. Então, a partir do primeiro centro, e é até algo que a história, lá no curso de História a gente chamava como, e aí eu fazendo até uma analogia no chamado da microhistória, quando a gente parte de e aí um livro que é um clássico dentro da história é chamado Queijo e os Vermes, né, que fala justamente da história de um moleiro, né, que fala dessa questão da microhistória. Então, através ali da vida daquele moleiro, era possível a gente ter toda uma perspectiva do viés histórico e a situação histórica daquele momento ali na Idade Média. Então, eu estou fazendo uma analogia ao meu estudo, porque justamente eu tomei como base o primeiro centro. E por quê? Primeiro, porque foi o segundo centro a ser instalado. Outra, lá a gente tem uma diversidade de demandas gigantesca. O fluxo de atendimento ele é maior. Também, em decorrência da minha familiaridade com o centro. Então, eu utilizei como lapso temporal a aplicação o estudo eu fiz aí um estudo por volta de 1 ano, né, da aplicação de questionários, e fiz o estudo dessa política pública num recorte de 2 anos. Então, eu estudei o ano de 2017 e 2018, para que justamente pudesse dar aporte
ali ao meu trabalho. Então, se a gente for observar a política pública, ela é instaurada em 2010, e aí a gente vai vendo todo um percurso, vem o Código de Processo Civil, a lei de mediação, e aí eu fiz o recorte e acabei fazendo o estudo ali por volta de 2 anos e aplicando os questionários para os magistrados, para os servidores, para os jurisdicionados aí pelo período de 1 ano. E como facilidade, porque eu trabalho nesse setor, então eu contava com a colaboração dos colegas, né, para fazer a aplicação aí dos questionários. Nossa, excelente. Maior acesso, né, em relação às informações que você necessitava para justamente construir o teu objeto ao longo da pesquisa. Tanto é que é mais ou menos nessa seara que o Gessé Rodrigues ele lhe questiona. Professor, se eu puder, fale mais um pouco sobre a busca pelo referencial teórico, bem como a bibliografia utilizada para construir o projeto, no momento que antecede a submissão à inscrição, melhor dizendo, do processo seletivo. Tendo em vista, principalmente no seu caso, né, que o tema era muito novo, até bem mais do que hoje. Inclusive, a nomenclatura era outra, não meios adequados, era chamado de meios alternativos e assim por diante, justamente refletindo esse caráter de inovação, né, esse elemento inovador que constituía o tema. Isso mesmo, professor. Inclusive, essas questões de nomenclatura, elas são muito importantes. Inclusive, a gente, na mediação e mesmo com a política pública, as questões da linguagem, a questão da própria comunicação não violenta, elas são de fundamental importância. E você mesmo suscitou algo, uma nomenclatura que era utilizada, que eram meios alternativos. Então, os meios alternativos, eles sempre davam a ideia de alternatividade, ou seja, eu até dou um exemplo, que é o exemplo do remédio que quando um médico, ele repassa e passa para você, olha, eu tenho a medicina tradicional e tenho a medicina alternativa. Você vai até para a medicina alternativa, porém você vai com desconfiança, às vezes você não tem tanta. Então, essa questão da alternatividade, ela te coloca como, essa aqui é só mais algo, é um paliativo, é um elemento que pode te subsidiar ali na tentativa de cura da tua doença. E aí, a partir do momento em que a gente muda o caráter mesmo da nomenclatura de meios alternativos para meios adequados, inclusive isso atendendo ao que a gente fala do modelo de Harvard, que é o modelo de multiportas, que é oriundo justamente, que nasce lá na década de 70, dispõe justamente do meio mais adequado. Então, eu não vou colocar, quando eu falo de meio mais adequado, eu estou verificando o quê? A existência de um conflito, e aí também é algo que me foi indagado na minha dissertação, porque, inclusive por um dos professores que fez parte da minha banca, disse, mas olha, Washington, eu verifico que você é muito apaixonado pelo tema, mas ao mesmo tempo, a gente verifica que essa temática, às vezes ela se propõe a ser uma panaceia, que acha que vai resolver absolutamente tudo. E aí, pelo contrário, porque na verdade não se propõe a resolver tudo, mas justamente a ser algo que os meios adequados de solução de conflitos eles são mais uma forma de você resolver o conflito. E ninguém está falando em abandonar a jurisdição, né? E aí, a professora, indo à resposta do Gessé, vocês estão tendo uma oportunidade única, né? Porque a época da formação do próprio projeto, e até conversando com a professora Aline, o meu projeto ele foi muito embrionário. Apesar de, na época, eu já estar dentro, já estar dentro da docência, mas eu não tinha tantos fundamentos para a formação do meu projeto. Então, meu projeto foi até engraçado, porque quando eu consegui a aprovação, obviamente, ele atendia a todas as questões do edital, mas depois que você entra na seleção e que você vai rememorar o seu projeto, você vai dizer, nossa, eu tenho que fazer várias adaptações, várias adequações, né? E foi o que aconteceu. Inclusive, em uma das fases, um dos momentos do mestrado, onde você vai fazer a qualificação do seu projeto. Você
vai ter que passar, óbvio, vai ter que reavaliar esse projeto, reavaliar, fazer com que ele possa ser alterado, e aí, às vezes, é interessante porque a gente começa querendo estudar uma coisa, e ao passo que, com as aulas dos professores nas disciplinas do mestrado, e mesmo com a orientação do teu orientador, você, às vezes, dá um outro percurso metodológico, ou você estuda uma outra coisa, ou você faz um recorte maior. Eu entrei no mestrado querendo estudar política pública judiciária no estado todo. Acabei estudando a política pública judiciária com um enfoque no primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos, justamente sugestão, inclusive, do meu orientador. E aí o Gessé, ele faz a pergunta da questão do meu referencial teórico. Para mim, em termos de formação do referencial teórico, como eu já tinha formação eu fiz uma formação para ser instrutor de formação de mediadores e de conciliadores, então existem, como em todas as áreas, alguns clássicos, né, e algumas leituras que não podem deixar de serem citadas, né, então na área de mediação, né, na área de meios adequados, eu me utilizei de um referencial teórico à época, que também era ali composto por alguns clássicos, né, o professor Kazuo Watanabe, a professora Fernanda Tartus, que faz um estudo também na área ali do processo civil, mas também na mediação, utilizando vários autores que deram subsídio, inclusive, na época, eu não sabia que o professor Giovanni Bonato seria o professor ao qual eu estaria ligado, mas eu fui procurar professores dentro do mestrado que estudavam mediação e conciliação. Então, para que justamente pudesse, inclusive, utilizar algumas obras, né? Então, no próprio PPGD, tem o professor Chay, a professora Edith, que também trabalha a mediação dentro do enfoque da saúde, né? Então, foi uma outra coisa que a gente deve fazer. A gente não é só se meter à prova, mas também buscar um referencial teórico, e aí é interessante que você também possa valorizar os clássicos, mas também valorizar as pratas da casa, ver quem já estuda, e aí o programa, os professores que tinham obras voltadas para essa área, né, e eles fizeram parte do meu referencial teórico. E, professor, ao terminar o mestrado, sua defesa foi ano passado, inclusive, para quem não sabe, está bem recente. Isso mesmo. O que mudou? O que o mestrado trouxe de positivo? Enfim, o que ele trouxe de novo na estruturação da sua carreira, na sua própria postura enquanto pesquisador? O que mudou? Professora, eu sou suspeito para falar do mestrado, porque, obviamente, vocês sabem que, enquanto docente, eu tinha premente duas necessidades. Primeiro, quem quer enveredar para a área da docência, não existe a possibilidade de a gente falar mais docente, né, hoje, sem um mestrado, sem a formação de uma carreira acadêmica. Então, eu já atuava como professor de algumas instituições de ensino, então como eu tenho uma formação bem, assim, que envolve a área das ciências sociais, a área das humanas, eu atuei em curso de pedagogia, dei aula no curso de contábeis, aula no curso de administração, aí depois... Nós trabalhamos juntos, né? Diga-se de passagem também. Tivemos esse prazer. A professora Aline, que acreditou ali no meu trabalho, foi inclusive ali dando o meu start na área jurídica, né, trabalhando ali, começando a ministrar aula nos cursos de direito, e eu vi a necessidade, todo mundo já falava, olha, tem que ter um mestrado, daqui a um tempo, se você não tiver mestrado, você vai, de alguma forma, estar ali fora do mercado. Então, eu fui buscando alternativas, esse não foi o primeiro programa que eu fiz, mas eu até acredito, assim, que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Eu me submeti a uma primeira seleção no programa de saúde e ambiente, né? E, à época, eu tive uma nota boa, né? Mas eu tinha uma deficiência no inglês, e eu acabei tirando uma nota
um pouco baixa. E uma amiga minha que fez disse, olha, entra com recurso. Eu disse, não, eu não vou entrar com recurso. E se eu tivesse entrado com recurso na prova de inglês, eu teria conseguido a aprovação. Mas hoje eu seria mestre em saúde e ambiente, mas talvez eu não teria enveredado de forma tão veemente na área dos meios adequados de solução de conflitos. Até porque lá eu ia trabalhar um viés dentro do direito ambiental. Então, talvez eu não estaria assim tão entusiasmado como eu sou entusiasmado, e às vezes até os colegas eles brincam, porque eu sou uma pessoa que busca muito conhecimento nessa área, então eu faço muitas formações, eu tenho aí uma formação assim bem diversificada na área dos meios. Agora mesmo eu estou eu fiz uma capacitação internacional na área de mediação, aí estou fazendo agora um curso de formação de comunicação não violenta com um professor alemão, justamente para que eu possa sempre estar me ressignificando. Apesar de os colegas eles sempre falarem, olha, mas tu está dentro do Tribunal de Justiça, tu não vai ganhar mais por isso. Mas nós que somos professores, eu acho que isso traz um plus na nossa formação. Também posso dizer, se hoje eu é porque não posso, até um tempo atrás, antes de ser editada uma resolução do CNJ, existia a possibilidade dos servidores atuarem em mediações privadas, tá? E eu já fui convidado, assim, várias vezes para atuar na mediação privada, e, assim, não atuei na mediação privada, porque hoje a gente não tem como atuar enquanto servidor público. Porém, a formação para o mediador privado, ou seja, o mestrado, essas capacitações são de suma importância. Eu fiz o ano passado uma capacitação em mediação empresarial. Então, a primeira coisa que eles procuram é uma empresa, primeiro, uma espécie, vamos verificar o teu currículo. Então, se você tem um mestrado, se você tem capacitações, se você já faz uma atuação dentro de línguas estrangeiras, então isso te mostra um leque gigantesco de opções. Então, eu tenho só coisas positivas, me trouxe uma maior, inclusive, uma propriedade no meu discurso. Hoje eu posso falar, olha, eu conheço isso aqui, então, até em decorrência das leituras que eu efetivei no mestrado. E, assim, esse intercâmbio, outra coisa que o mestrado também me trouxe foi um network, né? Eu consegui aí, com o professor, apresentar alguns trabalhos, inclusive fui em alguns congressos, né? E algo que me chamou muita atenção, que marcou a minha vida no mestrado, foi que quando eu fui apresentar um trabalho com o professor, né? E aí, como ele tem vários amigos em todo o país, uma turma cheia, e aí um professor célebre aí do direito, ele parou a palestra, né, ali para receber o professor Giovanni Bonato, e o professor Giovanni Bonato me apresentou, esse aqui é meu aluno, é o meu orientando, eu tenho certeza que a gente vai ter, inclusive, ali conjecturando já para que a gente pudesse, inclusive, escrever capítulos de livros. Então, esse network que a gente faz é, assim, gigantesco, as leituras, e eu também tive algumas disciplinas dentro do programa que me trouxeram uma leitura bem profunda. Eu tive uma disciplina que, como eu tenho essa formação na história, também me suscitaram verificar algumas discussões assim de forma fantástica, né? E assim, eu até tenho vocês vão perceber, eu tenho alguns livros, eu gosto muito de comprar esses livros da área da mediação e da conciliação. Eu tenho um livro que me marcou muito durante o mestrado, que é justamente o Michael Sandel, né, que é justamente justiça, o que é fazer a coisa certa. Né? Então, é a cara do mestrado esse livro. Então, foi um dos livros e um dos autores que eu tive a possibilidade de conhecer no programa, e a gente utilizou em uma disciplina e me marcou assim de forma profunda, né? Então, foi muito a minha trajetória durante o período. Não foi fácil, porque, primeiro, eu também, vocês sabem que, salvo algumas exceções, alguns colegas que conseguem bolsas, ou que são estudantes profissionais, eles podem abdicar ou se dedicar de forma mais, assim,
de forma mais veemente no programa, mas eu trabalhava 8 horas, era professor à noite, e tinha que cursar as disciplinas, então não foi fácil, porém foi muito gratificante. E, inclusive, tem uma outra questão também interessante, porque, à época, a professora Aline, eu não sei se e a professora Viviane, mas eu tinha muita vontade de cursar disciplinas naquele prédio histórico, na Rua do Sol. E eu passei durante 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e meio, assistindo aulas em uma sede provisória, ali no retorno da curva do 90, porque o prédio estava passando por reforma. E aí, quando eu entrei no programa, eu dizia assim, eu quero estudar, eu quero passar por esse prédio, eu quero ter aulas durante esse prédio. Realmente. E aí, porque tem toda uma carga simbólica, né? Sim, Da sim. faculdade de Direito. E aí, o que foi que aconteceu? Eu consegui, inclusive, passar durante 6 meses, depois a gente se transferiu para a sede e a gente conseguiu lá terminar o programa lá no prédio da Rua do Sol, que tem toda essa carga simbólica. Para mim também foi emocionante, porque na época da faculdade, o prédio, na realidade, só funcionava o juizado, e aí a sala do centro acadêmico era lá, e eu sempre escutava as histórias da época da faculdade de Direito, e aí, só que no meu caso, eu consegui integralmente fazer o curso no prédio, porque, enfim, foi a primeira turma que literalmente acabou de entrar, você já estava na época da reforma. Porque vocês têm aí um viés. Tem as professoras que são da primeira turma. Eu fui da 7ª turma, né? Então, passei aí ó, para que vocês possam ter uma ideia, ainda passei aí 7 turmas, né? Até, hoje eu acredito que a gente já está, não sei qual o número. 12ª, está indo para a 12ª. Para a 12ª, mas eu realmente, assim, só tenho disposto acerca de pontos positivos e posso dizer para vocês que vocês estão em excelentes mãos, porque eu não tive essa possibilidade de ter esse direcionamento metodológico, tá? E ele me fez falta. Eu consegui a aprovação, mas eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse essa orientação, né, na fase embrionária de formatação ali do meu projeto, eu tenho certeza que talvez o meu projeto ele poderia ter sido melhor. E aí, depois que eu fui fazer a leitura do projeto, já lá, estando lá, é que eu disse, nossa, como foi que eu consegui, né? Mas, graças a Deus, consegui entrar, mas tive que fazer várias alterações. Inclusive, aproveitando a sua fala, professor, o Gessé Rodrigues pergunta, professor, se puder falar um pouco mais sobre o seu problema de pesquisa e a solução proposta, ou os resultados que o senhor alcançou ao longo da pesquisa. Certo. O Gessé, ele fez algumas indagações bem pertinentes, e aí eu posso dispor acerca de um dos primeiros problemas que eu suscitei na minha pesquisa foi por que no estado do Maranhão a gente prioriza a conciliação em detrimento da mediação? Por que a gente não faz mediação? E essa foi uma das indagações e uma das questões que eu queria, com o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo da minha pesquisa, eu quis buscar informações dos gestores, qual o motivo de se priorizar a conciliação, já que a política pública judiciária, ela dispõe acerca da aplicação dos meios, mas da mediação, tanto que se vocês forem observar, a gente ainda confunde, as pessoas ainda têm ali a confusão entre o que é mediação e conciliação, ou então, às vezes, algo que parece bem simplório, mas colocar conciliação na frente, mediação depois, isso faz toda uma significância, tem todo um significado para a questão dos meios. Então, a mediação, eu costumo, inclusive, dizer que ela é gênero, e a conciliação, ela é espécie. Né? Então, não em detrimento da conciliação, porque a conciliação ela tem o seu propósito, inclusive dentro da perspectiva de tentar trazer ali resultados mais céleres e até o papel do próprio conciliador dentro da possibilidade de sugerir. Já a mediação, ela teria um papel de tratar o conflito mais na integralidade. E essa era uma das questões que me traziam muita, assim, um certo desconforto, porque eu era instrutor de formação
dos cursos de mediação e de conciliação, e quando da minha prática, e quando dos cursos eu propunha algo, e quando eu levava os meus alunos para fazer o estágio, e aí eles, professor, cadê a mediação? E aí eu tinha que desconstruir todo, eu disse, olha, a gente, como dentro da mediação, sempre a gente tenta fazer as adequações e os ajustes que são necessários, eu disse, olha, na verdade, isso aqui existe um mundo ideal e um mundo real. Então, uma das primeiras questões que eu suscitei foi por que não utilizamos a mediação e só priorizamos a conciliação? E aí, ao longo da minha pesquisa, eu justamente fui achar as respostas. Primeiro, porque a mediação ela ainda é tida como um método com um tempo considerável. Escutei muito falar que o judiciário ele não está ali para, mas de alguma forma ele tem que dar resultados. Então a conciliação ela traz alguns resultados mais efetivos no sentido da questão numerária, né? Então, como a gente sabe também que há uma cobrança por parte da população, né? Inclusive se a gente for acompanhar o próprio Justiça em Números, que é o ementário aí que sai anualmente do CNJ, a gente vai observar a questão e aí se vocês também forem observar no próprio discurso que o Tribunal de Justiça ele utiliza, sempre falando da conciliação, então quando ele coloca conciliação e mediação, por quê? Sempre pautando na questão numerada, dos números, e aí era algo que me trazia muita angústia, e só para vocês terem uma ideia, acontecem mediações, mas são muito esporádicas, né, para que vocês possam ter uma ideia, enquanto em um ano a gente fez mais de 2.500 conciliações, apareceram alguns jurisdicionados ou alguns escritórios de fora, ou até mesmo um juiz ou outro, de forma pontual, indicava para mediação, né? Então, para vocês terem uma ideia, de 2.500 conciliações, 3 mediações, 4 mediações, né? Então, em um ano. Então, era algo, se é uma política pública judiciária e que dispõe acerca da utilização desses métodos, tanto da mediação e da conciliação, por que a gente não está falando também? Por que a gente não apresenta número de mediação? E a minha pesquisa ela pôde trazer algumas respostas. E uma das respostas foi justamente essa, de que o judiciário, de alguma forma, ele necessitava não que a mediação ela não dê números no sentido, mas o número de mediações era menor e, eventualmente, havia uma priorização da conciliação porque essa trazia uma visibilidade maior, né? Então, aí uma das questões que foram apontadas ao longo do meu projeto, da minha dissertação. Uma outra coisa também que eu queria saber é como esses mediadores eles se sentiam, né? Ou seja, como é que o mediador e aquele que está ali na linha de frente, fazendo as mediações e os conciliadores, como é que eles se sentiam em relação à questão desse discurso e também da questão da prática, né? Então, a gente vai observando também, eu observei que ao longo da pesquisa, alguns conciliadores reclamavam da questão da sobrecarga, do tempo para a realização de audiências, e aí a gente vai perceber que essa política ela traz uma perspectiva de inovação, uma mudança na própria estrutura, na forma de fazer, na questão da liberdade procedimental, e ao mesmo tempo a gente vai observar que eles estavam sendo impelidos ali a realizar um quantitativo significativo de audiências, e aí a gente caía naquele viés da efetividade, né, e da efetividade de fato dessas conciliações, né? Então, é uma outra questão para talvez uma outra pesquisa, né? A efetividade da política pública no sentido, será que essas conciliações ou essas mediações que estão acontecendo, elas de fato são efetivas, né? Para que a gente possa observar, porque a política ela propõe justamente algo novo, né? Ou seja, a forma, a humanização, a forma de como você vai fazer, e aí, se a gente ficar mais do mesmo, vai acontecer, e aí aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica em relação aos juizados especiais, mas os juizados, eles nasceram com um propósito. Hoje,
em decorrência da grande quantidade e da judicialização, talvez eles já não atendem mais ao propósito que eles, ao propósito ao qual eles foram criados, né? Era justamente a questão da celeridade, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque algo que veio como uma forma de resolução de conflitos e para auxiliar e justamente para buscar essa efetividade, para que ela não venha aí a cair em descrédito, né, em relação à própria questão dos jurisdicionados. A gente teve uma luta muito grande, inclusive na tentativa de trazer os advogados, porque a gente tinha justamente se criou também uma outra ideia, e aí, de que o advogado, ele era... não era afeito à mediação ou à conciliação, e na verdade não. O advogado, ele é um parceiro incrível dentro da própria perspectiva dos meios adequados de solução de conflitos. Como eu disse para vocês, a gente tem que conhecer. Aquilo que é desconhecido, ele traz um certo pavor, né? Um certo temor. E ao passo em que eu conheço, eu posso me utilizar desses meios da melhor forma possível, tá? Eu tenho várias coisas que foram trazidas à minha pesquisa, mas depois eu posso até estar passando para vocês, a professora pode passar os meus contatos, tá? Que a gente pode... Excelente, excelente. Professor, a gente tem uma outra perguntinha aqui, agora do professor Tales. Ele pergunta, professor, como está o mercado para a resolução extrajudicial de conflitos empresariais no Maranhão? Já há uma cultura forte de procura pelas empresas? Thales, eu posso te falar assim com uma certa propriedade, porque, como eu te disse, eu sou um estudioso, eu venho acompanhando bem isso, né? Então, assim, apesar de hoje atuar como mediador judicial, mas o que eu verifico? Agora que estão sendo dados os primeiros passos e existe uma necessidade até uma colega hoje, oriunda do mestrado, ela também tem um trabalho pioneiro dentro do desenvolvimento de um trabalho já dentro do mercado, ela está indo também por um viés muito interessante, que é o viés dessa questão da construção de uma cultura. Então, hoje ela tem é a professora Maíra, né, é a professora da UNDB, hoje ela atua dentro do mercado privado, então ela está atuando, inclusive, com esse trabalho de tentar fomentar essa cultura dentro do próprio empresariado. A gente também tem uma outra câmara que atua. É um mercado ainda muito incipiente. Eu tenho uma rede bem considerável de amigos que atuam nessa área, sobretudo no estado de São Paulo, então lá já tem uma outra cultura. Mas, como eu disse para vocês, tudo tem que ser dado um pontapé inicial. Aqui, a gente está construindo. E, como eu disse para vocês, para quem, inclusive, quiser adentrar, ou até mesmo para que vocês possam amalgamar e construir uma carreira, a formação ela é muito importante. E aí, eu posso dizer para vocês que, dentro no caso do mediador, o árbitro também, né, só para vocês terem uma ideia, o professor Giovanni Bonato, ele é estrangeiro, e aí no Brasil a gente já tem uma cultura de, às vezes, supervalorizar a figura do estrangeiro, mas a gente vai observar que também, e aí é dentro da figura do professor Bonato, da questão da construção de um sólido currículo. Tá? Então, dentro da questão do mestrado, do doutorado, os mediadores privados, os advogados que trabalham também na área empresarial, eu tenho vários colegas que também foram dentro da formação de um currículo consolidado. Por quê? O que é que vai fazer uma empresa lá te procurar? Obviamente, você apresentar um portfólio, mas também é importante que elas sintam segurança em você. Então, se você está procurando apresentar algo, de alguma forma, a gente já observa que, embora a gente já esteja dentro da construção de uma cultura, há uma certa desconfiança. Se você apresentar, e aí eu posso dar um exemplo para vocês, aquela própria questão de uma pessoa, como se fazia a arbitragem anteriormente, né? Algumas pessoas, elas desacreditavam no Instituto da Arbitragem, porque sempre a gente tinha aquela ideia de que como eu viajei todo o interior do estado, uma vez eu estava dando uma formação
um interior do estado, uma comarca do interior, e um aluno perguntou, professor, olha, tem uma Câmara de Arbitragem aqui que tem um oficial da Câmara Arbitral, e aí a própria figura do juiz arbitral, a própria questão de se, e é algo que nem a gente chama de juiz arbitral, mas é árbitro, né, e a questão do juiz, e aí o que a gente vai observar? Essa consolidação desse currículo, ela é importante, e é algo que a gente está iniciando, já tem alguns profissionais que já estão começando a trabalhar, mas como vocês sabem, é uma semente que você tem que plantar para que você possa colher os frutos mais adiante, tá? Mas, assim, uma outra dica que eu posso dar também é a consolidação, a formação de cursos. Eu mesmo até brinco, as pessoas brincam, gostam, se tu fosse para o mercado privado, talvez você até poderia estar atuando de uma outra forma, sai do tribunal, mas como eu tenho uma outra perspectiva e o meu viés é outro, eu gosto de algo mais sólido, então eu não gosto muito de desbravar. Isso, olha, você tem que vir para o mercado privado. Então, eu fiz algumas formações, inclusive dentro da área empresarial, algumas certificações que me deram bastante solidez para atuar nas mediações privadas, ou também nas mediações judiciais, dentro do Tribunal de Justiça. Mas uma dica que eu poderia dar para você é justamente isso que você está fazendo, buscando aí essa formação, né, para que você, quem sabe, possa atuar aí dentro desse mercado empresarial que é tão disputado, né, e que envolve aí cifras significativas. Excelente dica, professor, e já de antemão deixo as portas abertas aqui do Infoju para o senhor, quem sabe futuramente estabelecer uma parceria e vir ministrar um curso junto conosco, justamente na área de mediação e arbitragem, ou melhor dizendo, mediação, conciliação e, quiçá, até mesmo arbitragem. Vai ser sempre muito bem-vindo, diga-se de passagem. Obrigado. Inclusive, eu queria deixar aqui os canais abertos, depois, professora, pode passar os meus canais em relação à questão. Eu sou um entusiasta do conhecimento, os colegas que estiverem aí pensando em realizar projetos dentro da área dos meios adequados, se desejarem, eu tenho não tenho uma literatura vastíssima, mas tenho boas obras, tá? Eu posso estar aí, de alguma forma, emprestando, a gente pode estar trocando algumas ideias, eu posso estar dando alguns direcionamentos de colegas que eu tenho, um network aí com colegas que atuam em vários tribunais, para que vocês possam construir os projetos de vocês, tá? Eu me coloco à disposição, tá? Inteiro, se eu não souber, a gente vai buscar, eu tenho aí alguns livros, algumas pessoas que podem dar alguns direcionamentos para quem estiver aí pensando em trabalhar dentro dos meios adequados, ou da própria justiça restaurativa, ou a própria questão da comunicação, e aí eu trabalho com comunicação não violenta, ou a questão de família, eu trabalho com oficina de parentalidade, ou a arbitragem, eu leciono, né? Não sou uma pessoa que tem conhecimentos mais aprofundados, mas hoje eu estou buscando, né, para que a gente possa, e aí coloco à disposição e os canais estão abertos, viu? Excelente, professor Washington. E agora que eu percebi que passaram-se 1 hora e a gente nem percebeu o tempo passar, foi muito rápido. Excelente explanação, diga-se de passagem. Eu aqui, como sempre, sou aluna, me coloco sempre na posição de aluna, aprendendo cada vez mais, bebendo direto da fonte de uma das nossas grandes autoridades hoje, atualmente, aqui no local, que sai, inclusive, estadual e agora até mesmo nacional, né? Tendo em vista o crescimento profissional que o senhor tem galgado ao longo do Brasil, com seus cursos, treinamentos, capacitações e até mesmo intercâmbio. Eu agradeço a professora Aline, eu sou suspeito para falar, a professora Viviane, que foram todas minhas amigas de tempos de colégio e também de faculdade, né? Então, assim, a professora Aline também foi uma das professoras que eu tenho verdadeira gratidão, me deu a minha primeira oportunidade enquanto professor de Direito, enquanto professora coordenadora de um curso de Direito aqui de uma das instituições aqui do Estado, e eu acho que é algo também na mediação a gente
trabalha muito a questão da empatia, da gratidão, e eu acho que isso é muito importante, tá? E, assim, de hoje, óbvio, a gente sempre está aprendendo, tá? Eu costumo dizer, às vezes até os colegas, eles brincam, olha, mas chama o Washington, e eu disse, não, gente, eu só nem sabia que as pessoas, às vezes, nos têm como referencial. Mas quando a gente estuda alguma coisa que a gente gosta, e eu posso dizer para vocês que eu gosto muito de trabalhar com isso, muito mesmo. Eu me sinto útil. Eu acho que uma das questões, a visão que eu tinha enquanto servidor público, era aquela visão de que eu me sentia muito angustiado quando eu passei por alguns setores do Tribunal de Justiça, e às vezes eu trabalhava às vezes, só com processo, eu trabalhando, e eu não me sentia tão útil. E aí, ao passo em que eu fui para trabalhar com a mediação, e aí o papel transformador da mediação, e aí, diga-se de passagem, a forma de esse caráter mais de trazer essa humanização, ela foi fantástico, né? Então, quando você vê mesmo esse potencial de transformador que isso pode trazer nas vidas das pessoas, quando a gente sai de uma oficina de parentalidade, onde os casais estão brigando, e eles passam a refletir, quando a gente utiliza uma questão de uma comunicação não violenta, e aí até a título de sugestão depois mesmo, sei que vocês estão imbuídos, cada um dentro da sua área, mas suscitar aí uma leitura para que vocês possam fazer, porque o papel transformador não só na vida dos jurisdicionados, mas enquanto ser humano, né? Então, eu mudei muito, né? Mudei bastante, depois que eu comecei a atuar com os meios adequados, atuando mesmo bem com a mediação e a conciliação, e fico muito grato em estar participando, e, obviamente, aqui a gente está mais numa troca de ideias, até quase que informal. Depois, óbvio, em decorrência do tempo, se vocês quiserem, eu posso estar conversando com vocês, vocês podem entrar em contato comigo, até para que a gente possa aprofundar essas questões dos resultados que eu obtive com a minha pesquisa, tá? Porque tenho absoluta certeza que agora, até para que vocês possam ter uma ideia, a minha dissertação, ela deu, deixa eu ver aqui, foram mais de 220 páginas, né? Então, foi algo que a gente gestou aí, e gestou, assim, com muito carinho, porque é uma outra coisa que a gente faz, tentar trabalhar, por mais que você não talvez tenha uma paixão, mas que você se apaixone pelo seu objeto de pesquisa depois, tá? Você tem que estudar algo que você goste, porque se você for passar 2 anos estudando algo que você não gosta, você não vai dar uma cara ali para o seu trabalho. E é algo que, na minha defesa, ela ficou bem claro, e os professores, eles disseram, mas olha, como você fala com facilidade. E aí o meu orientador, ele disse, não, mas é porque ele trabalha com isso. Então, eu acho que faz toda a diferença. Pessoal, vamos para as nossas últimas perguntas. Quem mais? Tem mais alguma perguntinha? Vamos dar uma olhadinha. A gente tem mais uma colocação, professor. Me chamou a atenção o questionário que você aplicou durante a realização da pesquisa, justamente para saber a opinião dos atores jurídicos que se relacionavam com o órgão local onde se situava o objeto de interesse. No meu caso, na hipótese de lograr êxito na seleção, também pretendo, em algum momento, realizar entrevistas, questionários com os atores jurídicos que se relacionam com o órgão onde se situa o meu problema de pesquisa, que é no GEP Maranhão. Então, se puder discorrer mais sobre isso, se não der tempo de fazer a pergunta, nós vamos depois, tranquilo, professor. Vou ser bem sucinto. Em relação à questão da aplicação do questionário, como eu estava tentando buscar, assim, trazer, talvez descobrir algumas questões que eu já suscitava, ou até mesmo descobrir, como eu acabei descobrindo com a aplicação dos questionários, eu fui estudando os vários atores ali daquele meu objeto. Então, eu estudei a política pública no olhar dos magistrados, a política pública no olhar dos mediadores e conciliadores, a política pública no olhar dos jurisdicionados e também do corpo técnico do centro. Então, eu fui, de alguma forma, verificando, e se eu tivesse tomado como olhar apenas o olhar do magistrado, eu teria uma visão diferente. Se eu tivesse tomado como base apenas o olhar dos mediadores, também minha pesquisa ela não teria
atingido, talvez, aquelas indagações ou algumas respostas que eu suscitei ali na minha problematização. Uma outra coisa também importante que vocês vão construir ao longo do mestrado, quando vocês já estiverem lá, é a questão da aplicação de perguntas abertas, fechadas. Isso também faz toda a diferença. Por quê? No sentido de que, dependendo do público, e aí, se você for, só para que vocês possam imaginar, quando eu fui aplicar os meus questionários para os jurisdicionados, as pessoas que participavam das sessões de mediação e das audiências de conciliação, eu tive que ter todo um cuidado em fazer questionários fechados, porque as pessoas, elas não tinham tempo, elas já estavam saindo, às vezes, de uma audiência, estavam no nível de beligerância, estavam cansadas, e elas não iam querer responder os meus questionários. Então, como eram objetivas só para marcar, então já me trouxeram, né, e agora, e com a questão das metodologias ativas, eu aprendi agora muitas coisas, a aplicação de questionários através de links, eu achei formidável, fantástico, né, os meus ainda foram todos aplicados com papel, né, então, foi um outro momento. Aí, já com os magistrados, como o número era bem pequeno, foram perguntas abertas, então, buscando um aprofundamento em relação a esses atores em relação à política. Então, o que foi que eu consegui? Eu consegui dialogar as respostas para que a gente pudesse, inclusive, trazer uma das questões que eu disse, mas por que nós não fazemos mediações? Toda vez que o tribunal ele apresenta números só da conciliação, e a política pública ela diz, olha, é mediação e conciliação. Por que no Maranhão a gente não faz mediação dentro do Poder Judiciário? Aí eu fui, através da pesquisa, tentando identificar essas questões, e aí uma das questões foram, olha, porque a conciliação ela te traz um resultado aparente mais rápido, números mais expressivos, e de alguma forma, é o que o próprio público ele deseja, números, né? E de alguma forma, essas foram uma das indagações que foram trazidas, só para vocês terem uma das perguntas abertas que eu lancei, né? Como você visualiza outros atores do sistema de justiça e a atuação dos meios de solução de conflitos, dentro do olhar da DPE, a OAB e do Ministério Público, né? Fazendo essa interseção aí dentro da aplicação do questionário voltado ali para os magistrados. Então, assim, perfeita a sua indagação. Eu acho, assim, muito oportuna. Eu estou verificando pelo nível das perguntas que vocês já têm uma base, né, assim, uma base, pelo menos, dos elementos metodológicos, coisa que tem muita gente que, às vezes, deseja entrar no mestrado, que não está passando, às vezes, pelo processo de mentoria, e vai atirar, às vezes, como eu digo, no escuro, porque às vezes você vai seguir ali alguma coisa que está na internet, ou às vezes você copia ali uma orientação que está dentro da rede mundial de computadores, e quando você vai, e aí eu posso dizer para vocês a minha seleção, uma candidata, à época, ela conseguiu uma nota altíssima na prova escrita, e a gente sabe que a prova escrita, ela é uma prova que ela requer muito da gente, porque você tem que fazer a leitura de 4 obras, e são obras densas, e aí, quando você passa na prova escrita, você, teoricamente, já diz, opa, já estou com o pé dentro. E aí, quando você vai para a parte da apresentação do seu projeto de pesquisa, o que foi que aconteceu? Ela teve uma nota alta, mas aí, quando da defesa do projeto de pesquisa, foram apontados vários problemas na metodologia, dentro da perspectiva do objeto, como ela iria encontrar aquilo, e aí ela acabou ficando reprovada, né? Então, às vezes, ela obteve uma nota boa na prova escrita, mas, em decorrência ela tirou uma nota muito baixa. Então, foi até frustrante, porque no dia da nossa avaliação, e aí a gente foi submeter a posteriori, eu disse assim, eu fiquei temerário, mas graças a Deus, eu consegui lá atender ao que a banca desejava e consegui adentrar no programa. Professor Washington, excelente. Na realidade, eu acho que o senhor trouxe luz para algumas das sombras que estavam pairando nas cabecinhas dos nossos alunos,
principalmente porque é justamente esse o ponto em que estamos aqui na mentoria. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é a realização da pesquisa qualitativa, a partir dessas técnicas de pesquisa, como questionário, entrevista, formulário, como montar, e assim por diante. E aí você vem justamente trazer luz a essa parte metodológica, as técnicas, na realidade, metodológicas. E agora a gente chega, passou tão rápido que nós chegamos ao final da nossa exposição. E eu queria inicialmente agradecer mais uma vez a sua presença, principalmente por ter aceito o convite e ter de tão bom grado, principalmente com tanta solidez, trazer essas informações a partir das perguntas, tanto as nossas quanto dos nossos alunos. E, principalmente, compartilhar conosco a sua experiência na pesquisa, principalmente no que tange ao seu objeto de pesquisa até hoje, seu objeto de estudo, que são as formas, né, as soluções adequadas, os meios de solução adequados. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor, para as suas considerações finais, e mais uma vez o Infoju agradece, mais uma vez a sua presença, e eu particularmente agradeço por ter essa oportunidade de partilhar mais esse espaço com você. Muito obrigada. Professora, muito obrigado. Novamente eu agradeço, como eu disse para vocês, por mais um bate-papo. Eu gostaria até de ter aprofundado algumas questões, sei que em decorrência do tempo, e assim, se vocês forem verificar, eu separei uma quantidade gigantesca de material aqui, mas a gente acaba... um segundo momento, a gente acaba não trazendo aquilo tudo que a gente se propôs, né? Mas, assim, de alguma forma, como você disse, uma palavra muito interessante foi a questão da luz. Eu espero ter, de alguma forma, proporcionado pelo menos uma fagulha de luz. Então, se eu trouxe pelo menos uma fagulha de luz, eu já me sinto, assim, muito feliz, tá? E, assim, até coloquei ali que é algo que eu já estou construindo o meu projeto agora para o doutorado, e aí é uma outra questão que também, quando a gente está nesse meio acadêmico, a gente não quer parar, eu pretendo, e aí, assim, como eu disse para vocês, tudo tinha que acontecer no momento. Eu fiquei muito frustrado quando eu não passei na seleção do mestrado de saúde e ambiente, mas sabia que não tinha que ser daquele momento, porque tinha que ser no de direito, justamente porque eu tinha que estudar a questão dos meios adequados, que é algo que realmente eu gosto muito. E eu até tenho 3 obras ali atrás, né, que eu sempre, de vez em quando eu estou, que são obras que já estão dando fundamento para a construção do meu projeto de doutorado, que agora eu vou trabalhar com a advocacia colaborativa, que é justamente um outro braço da política, né, de tratamento adequado de solução de conflitos, que é a atuação do advogado, né, de forma dentro de uma cultura de construção de consensos, e tem dado super certo, algo desenvolvido nos Estados Unidos, e que eu vejo assim que pode trazer aí algo muito positivo daqui a uns anos, se não dentro do próprio judiciário, mas talvez dentro da Defensoria Pública, ou até mesmo já como na atuação privada. Tá? Muito obrigado, agradeço também a professora Viviane, tá? Agradeço aos alunos, aqui a Corina, a Thalia, o Gessé, o Fábio, tá? Então, acredito que deve ter mais alguns, né, professora? Eu não estou olhando aqui, mas fico muito feliz, agradeço, eu gosto muito de nominar, né? Mas, assim, fico feliz e vocês não poderiam estar em melhores mãos. A professora Viviane, a professora Aline são pessoas muito comprometidas. E é muito bom quando a gente faz algo com pessoas que, de fato, são comprometidas. E elas são bastante comprometidas e poderão dar aí caminhos, não só uma fagulha, mas poderão abrir aí todo o caminho, um caminho iluminado para que vocês possam fazer. E eu posso dizer para vocês que, às vezes, a gente escuta, mas por que você vai fazer mestrado? Eu escutei muito isso, vai fazer logo um outro concurso público. Eu disse, não, mas eu acho que eu preciso fazer e vocês estarão se submetendo, né, e vai mudar muita coisa, a visão de vocês, e assim, o conhecimento, ele nunca é de sobra, né? Sempre é importante que a gente possa estar buscando e a gente abre uma outra visão. Eu passei um tempo, só para encerrar, um tempo um pouco, até assim, um pouco
triste, porque eu só fazia aquele trabalho todos os dias. E aí o mestrado ele veio e me jogou aquela luz que eu precisava para que eu pudesse continuar e pudesse estudar e talvez aprofundar mais os meus estudos naquilo que eu tanto gosto. Tá? Muito obrigado, gente. Agradeço, gratidão a todos vocês. A gente que agradece, eu vou estender aqui o agradecimento da Thalia, do Gessé. A Thalia coloca, agradeço ao professor por partilhar a experiência, gratidão à professora Aline e Vivi por cada presente nas nossas quartas-feiras. O Gessé agradeço muito, excelente palestra. O professor Thales também agradeceu inclusive a resposta à pergunta, e também lhe congratulou pela palestra. Excelente exposição, professor. O professor Fábio também aqui batendo palmas, lhe parabenizando. Então, em nome do IFOJU, de toda a nossa turma, em meu nome, da professora Viviane, muito obrigado. E dessa forma, a gente encerra mais uma noite de palestras aqui no nosso primeiro ciclo de webinários com o professor Washington Coelho. O colocou, vai deixar os seus contatos, que a gente vai disponibilizar lá na nossa plataforma Classroom, para toda a turma, para quem quiser entrar em contato com ele. Ele, de forma muito solista, se colocou à disposição, que é imprescindível nesse momento de construção. Muito obrigada também por isso, professor Washington, pela sua disponibilidade. E a todos vocês, um grande abraço, uma boa noite. Nos reencontramos amanhã na palestra do professor Thales. Tá, ok? Às 19 horas, dando continuidade ao nosso primeiro ciclo de webinários. Um grande abraço, professor Washington. Alunos, até mais, boa noite, bom descanso a todos e a todas, tá bom? Até logo.